Então a gente pode, antes de começar a nossa prática formal, né, tipo, simplesmente focar no nosso objeto de meditação, seja respiração, seja qual que a gente tiver costume de trabalhar. Quando a gente ouve umas breves reflexões iniciais, tocando alguns pontos. Então esse Dhamma, esse conhecimento que o Buda passou desde a época dele, por mais de 2.500 anos, né? Tem três fatores, né? Tem o aprendizado, tem a prática e tem a experiência, né? O Buda não monopolizou o que ele atingiu e nem falou que só ele podia ver e que todo mundo demais era cego. Com as causas e condições no lugar, a gente também se torna capaz de ver gradativamente a mesma coisa que ele viu. E isso é meio que único do budismo. Essa, digamos, democratização da sabedoria. Não é só o líder, o fundador, que tem essa capacidade. Todo mundo tem que acreditar cegamente no que ele falou. E no budismo também, se você acreditar cegamente no que o Buda falou, não vai adiantar muita coisa. Você pode acreditar cegamente nisso, naquilo, mas quando sofrimento surgir no coração, a gente não vai conseguir abrir mão. Quando alguém falar algo que nos desagrada, a gente não vai conseguir ficar bem internamente. Quando o nosso corpo estiver doente, a gente vai ficar revoltado com isso. A gente não vai ter ferramentas para enfrentar isso e ficar em paz com isso. Então, no budismo, essa questão de... Começa com uma certa confiança, né? Porque a gente não tem muita experiência no assunto, né? Então a gente tem que confiar, né? A gente olha para alguns fatores e a gente tem uma abertura para testar. Não, vou testar isso. E à medida que a gente vai praticando, né? A gente vai sendo capaz de verificar algumas coisas por conta própria, né? Quando a gente verifica por conta própria algumas coisas, né? Aumenta a nossa confiança, né? Em outras coisas que talvez não consiga ver ainda por conta própria. E assim as coisas vão progredindo, né? Você vê, a sabedoria vai substituindo aquela fé inicial, né? Então é uma fé com sabedoria. E assim, o que resolve os problemas na prática, né? É a sabedoria, né? Se alguém simplesmente acredita no que o Buda, os mestres, os instrutores estão falando, tipo, não resolve. A gente tem que ser capaz de ver acontecendo, né? Tipo, não fala que, tipo, o corpo é impermanente, mas, tipo, quando o nosso corpo fica doente, a gente não aceita isso. A gente quer que ele melhore de todo jeito, a gente fica revoltado com isso. Por mais que a gente acredite cegamente que não, o corpo é impermanente, o Buda falou isso, eu tenho que acreditar nisso. Não resolve. Então é um ponto bem prático, né? Acreditar cegamente não resolve dukkha, né? Não adianta, não é o suficiente, né? Então, para resolver sofrimento, para resolver emoções negativas, tem que ter sabedoria. E sabedoria é uma coisa que depende de várias causas e condições, né? Então, a função dos praticantes é colocar as causas e condições. Uma vez que as causas e condições estejam no lugar, aquilo acontece, né? No começo é difícil. No começo tem que ter muita paciência. Porque a gente tá tipo... A gente não sabe o que está acontecendo aqui. A gente não sabe as regras que regem o mundo da mente. A gente não sabe as regras desse jogo. E quando a gente não sabe as regras desse jogo, é como se estivesse andando num quarto escuro. Aqueles porões escuros de casa de filme. Tem um tanto de tralha dentro desse porão. E a gente está andando no escuro. O que acontece? A gente tropeça nisso, a gente tropeça naquilo, a gente bate a cabeça numa coisa. E a gente não está enxergando nada. Mas primeiro que a gente começa a enxergar as coisas, começa a ficar mais fácil. E é uma coisa gradual. E às vezes dá umas viradas do nada, né? Não é porque simplesmente a gente está escuro batendo em tudo que a gente deve achar. Não, isso vai demorar muito, não, vou desanimar, né? Não, vai demorar muitas vidas para conseguir alguma coisa, né? Isso é para quem já tem muito mérito e tal. Também não é assim. É que nem uma bomba atômica. A partir do momento que tem as causas e condições, é que ele explode. Pode ser uma coisa muito difícil de explodir. São condições muito específicas, mas uma vez as condições surgem, aquilo tudo explode. Toda aquela energia liberada. Então com a mente também é parecido, né? Até uma explosão nuclear na mente destruir as quelezas, né? Tipo,
Pode parecer muito longe inicialmente, mas quando as causas e condições aparecerem, aquilo acontece. Um grande terremoto mental acontece e as coisas mudam. E aí fica mais fácil, pelo menos tem um momento de clareza. Então não se desencorajar no começo, né? Porque normal, que nem qualquer treinamento, né? Quantas vezes o jogador tem que errar o gol até conseguir acertar o gol? Então tem treinamento, né? Então, assim, questão de como que as coisas se ligam, né? Então, assim, colocar as causas e condições para acontecer, né? Você vê, para colocar as causas e condições para acontecer, tem que ter uma certa abertura inicial, né? Se não tivesse abertura inicial, a gente nem tenta, né? Ah, não quero tentar isso, não. E aí, como é que a gente vai chegar ao ponto que a gente vai conseguir ver alguma coisa, para depois ter mais confiança no restante, né? Aí trava, né? Então, uma certa abertura no começo é útil, né? Ajuda, né? Mas você vê, sozinho a abertura para testar coisas novas também não resolve, né? Tem que ter outras qualidades junto, né? Paciência, resiliência. Mas se a gente colocar esse esforço, colocar as causas e condições, com o tempo os resultados vêm por conta própria. E não precisa se preocupar com isso. Então, o que aconteceu no passado, a gente pode deixar de lado, né? Tipo, vamos testar isso, né? Vamos experimentar isso, vamos fazer direito, né? Vamos tentar testar as ferramentas que estão sendo oferecidas, né? Com a dedicação necessária. E aí a gente tira conclusões a respeito. Em vez de simplesmente, não vou testar essas ferramentas porque eu acho que não dá certo. Que é o que trava muita gente, né? Se com as nossas escolhas a gente ainda tem sofrimento na mente, né? Porque a gente tem alguma coisa errada, né? Porque a gente não tenta uma coisa de fora, né? Uma coisa nova, né? Se desse para confiar nessa mente nossa que cria sofrimento, né? Por que a gente daria buscar um caminho espiritual, né? Então, assim, esse tipo de abertura é útil, é ajuda, né? Você vê, no começo começa com uma certa abertura, não temos certeza das coisas, não sabemos o que funciona e o que não funciona, né? Já fazendo os cânticos, a gente vai fazendo meditação, a gente começa a verificar algumas coisas, começa a entender a própria mente. O que é essa mente? O que é esse corpo? O que tem de realmente meu nisso aqui? O que está fora do meu controle? O que está no meu controle? Um dos pontos centrais do ensinamento do Buda é a questão de não controle. Anatta. Que realmente está sob o nosso controle, né? Será que os pensamentos estão sob o nosso controle? Né? Será que o corpo está sob o nosso controle? Né? Então a gente tem que pacificar essa mente primeiro, para depois conseguir investigar esses assuntos com clareza, né? Porque a mente confusa, cheia, agitada com várias ideias, não consegue refletir com clareza. Então, antes de sair refletindo, né, a gente precisa ter umas qualidades necessárias como base. Tem que pacificar essa mente. Primeiro tem que dar uma chacoalhada nessa mente para ela parar de sair de forma agitada por aí. E aí, com isso, a gente consegue usar essa energia bem canalizada para refletir com sabedoria. Mas no começo a gente tem que abrir mão dessa função de pensar demais, que nós ocidentais temos. A gente tem que colocar isso de lado e treinar a mente a ficar num ponto só. Não é que a gente tem que parar os pensamentos. A gente tem que centralizar e concentrar essa mente num objeto de meditação. Não é que os pensamentos devam sumir completamente para a gente falar que a gente está meditando. Né? A gente tem que colocar as causas e condições dessa mente, ter uma estabilidade maior, uma firmeza maior. Porque por mais que tenham surgindo pensamentos, quando a mente se pacifica, eles ficam na periferia da mente. O centro da mente está pacífico com o objeto de meditação, mas os pensamentos podem pipocar nos arredores. Isso não perturba a mente. Então isso já é o suficiente para a gente poder depois começar a contemplar. Eu não tenho essa meta de que não, eu vim aqui para aniquilar os meus pensamentos, a minha mente virar uma tábua. Não, vai ser muita frustração fazer isso. Os
Pensamentos têm causas e condições, eles surgem quando eles têm que surgir. Se você achar que você tem o controle sobre eles, você vai se frustrar. O controle que a gente desenvolve da mente com a meditação é meio que indireto, né? É mais com sabedoria. Né? É mais abrir mão do que controlar. O ensinamento do Buda é muito sobre abrir mão, né? Abrir mão do controle desse corpo, abrir mão do controle das sensações, abrir mão do controle das memórias, abrir mão do controle dos pensamentos, abrir mão do controle das consciências sensoriais. Porque quando a gente se apega, a gente quer controlar, a gente se frustra com essas coisas. Porque essas coisas estão fora do nosso controle. O Buda fala que essas coisas estão fora do nosso controle. E aí é uma coisa que, se a gente tem alguma experiência do assunto, a gente consegue aceitar com mais ou menos facilidade. Agora, se a gente não tem muita experiência do assunto, a gente pode, tipo, não, mas eu controlo o meu corpo. Eu escolho o que eu faço. Será mesmo? Você tem que investigar, né? É um ponto que talvez enchia a curiosidade da mente, né? Mas a gente não tem condições de investigar isso ainda, né? A gente começa devagarzinho. Né? Então, questão de investigar, né? Tem que investigar e tem que ter as condições básicas para investigar antes. Né? E com relação a, tipo, o Buda ensinou a meditação dentro de um contexto, né? Do contexto do ensinamento dele, né? Então, assim, um dos cantos que eu vou citar daqui a pouco, né? Tipo, o Dhamma, se praticado corretamente, vai dar frutos, independentemente da época. O praticado corretamente é um condicional importante dessa frase. Então, se a pessoa pratica de qualquer jeito, como é que fala? Porque o Buda colocou as causas e condições como essenciais no caminho. E muito comum nos tempos atuais. A pessoa, tipo, pega algumas coisas e, tipo, joga o resto fora, né? Aí é meio complicado, né? É tipo você falar, não, eu vou fazer um curso online, tem 5 módulos. Ah, não, eu só preciso do terceiro, outros 2 eu acho que não é necessário. Ah, eu vou fazer um curso de medicina, né? Tipo, ah, não, eu acho que eu só vou fazer anatomia, não preciso fazer fisiologia, né? Tipo, e a gente nem é médico ainda, né? Para saber como que as coisas se interligam. Ah, acho que essa matéria não é necessária, né? Essa matéria, sei lá. Pensando, não sei. Eu não fiz medicina, então não tem como eu falar sobre isso. Mas alguma matéria que possa parecer superficialmente inútil, mas que lá na frente, depois, quando você começar a pôr a mão na prática, você vai falar, não, isso é realmente importante. Como é que eu achava que essa matéria não era inútil, né? Então, assim, no budismo não é muito diferente, né? Tem vários assuntos lá que as pessoas têm a tendência de, tipo, não, eu acho que esse aqui não é importante, né? Eu vou direto naquilo, né? Não preciso concentrar a mente, eu vou direto refletir, né? E aí a gente faz caquinha, né? Então, assim, se a gente tem essa abertura, né? Vamos tentar fazer as coisas direito, né? Vamos tentar seguir a receita que o Buda propôs, né? O Buda deve ter alguma sabedoria para indicar a receita, né? Então, assim, no começo a gente tem que ter uma confiança, uma abertura inicial, uma energia para testar isso, né? A gente testa com sinceridade, tipo, buscando integrar o máximo que a gente puder disso. Isso facilita as coisas pra gente, né? Óbvio que ninguém no começo vai conseguir ter abertura total para todo o ensinamento do Buda, né? Porque a gente tem certa resistência, é a natureza das quelezas, das impurezas mentais, ser assim. Mas à medida que a gente vai praticando, né? A gente tem que ter essa... Eu vou experimentar isso. Eu também vou tentar fazer isso. E quem pratica, que está mais tempo, sabe, né? Que quanto mais a gente testa, mais a gente fica aberto a testar novas coisas. E quanto mais a gente testa, mais resultado a gente vê. Mas é algo que, tipo, você vê, a gente fala disso, mas as pessoas têm que verificar por conta própria, né? Não é questão de acreditar no que eu estou falando, ou que outra pessoa esteja falando. Só acreditar nisso não resolve nada. Tem que pegar e fazer direito. E aí a gente vai ter resultado. E a mente vai ter paz, vai ter capacidade de ver com clareza quando os problemas acontecerem, resolver os problemas de forma eficiente, né? Vai ser capaz de lidar com a própria mente de forma hábil. Vai ser capaz de, tipo, enxergar a porta quando a ansiedade bate e falar, não, eu não preciso seguir esse padrão, isso é só um padrão mental, eu não preciso seguir isso. Mas a mente que não tem clareza, a mente que está confusa, ela não vê a porta e fica batendo na janela, né? Esse é um ensinamento que o Adito deu alguns dias atrás, né? As moscas, né?
Pode ter uma enorme porta aberta, né? Mas as moscas ficam lá batendo na janela, né? Então a gente é meio similar nesse ponto, né? A gente tem esses hábitos mentais negativos, que são como a janela, né? A gente fica batendo, não tem opção, eu tenho que sair, tentar sair pela janela, tipo, a gente fica batendo na ansiedade, mas a gente não vê a porta aberta. Embaixo que tá ali, que não está trancando a nossa liberdade. A gente pode sair pela porta, mas a gente não vê a porta. Mas quando a gente conseguir enxergar a porta, a gente vê com o libertador que é, que tipo, a gente vai falar, não, essa ansiedade não sou eu. Eu não preciso seguir isso. Eu tenho essa opção. Tenho essa escolha. Mas quando a mente não tem clareza, ela não vai ver a escolha. Ela não vai ver isso. A mente está confusa, está escurecida pelas impurezas mentais. Então a gente tem que praticar, a gente tem que colocar dedicação, a gente tem que colocar energia. E aí as coisas vão se encaminhando. E para praticar, a gente tem que pacificar essa mente. Para pacificar essa mente, uma ferramenta que a gente usa nessa tradição tailandesa é os cânticos. Os cânticos com sati, com presença mental. Quando a gente faz os cânticos, a gente busca ter presença mental sílaba a sílaba que a gente está recitando. A gente pode não saber Pali, a gente nem precisa saber Pali. Ninguém precisa estudar a gramática de Pali. A gente pode aprender simplesmente pelo karaokê dos domingos, né? E simplesmente fazer acompanhando, né? Pelo som. Isso já é o suficiente para praticar. Bem, não precisa criar esse encargo, não precisa aprender Pali se eu for vir aqui de novo, né? Não tem essa necessidade. Muita gente que nem estudou Pali, eu mesmo não estudei Pali, né? Sei alguns termos, mas não é necessário saber gramática de Pali, etc. Os cânticos são uma forma de inspirar a mente para praticar, né? Inspirar as qualidades do Buda, do Dhamma e da Sangha, né? Que manteve esses ensinamentos vivos ao longo do tempo, né? Então tem uma qualidade tipo de inspiracional, né? Tem esses gestos de respeito também que a gente faz, né? Que geram essa atitude de abertura mental para testar coisas novas, né? De humildade, né? Que é uma coisa que ajuda no caminho. Quando a gente faz os cânticos com sati, com presença mental sílaba a sílaba, também serve como preparatório para a meditação. Muitas pessoas que vêm nesse grupo falam que tipo, durante os cânticos, a mente conseguia ficar pacífica. E quieta com o cântico, o verso que está sendo recitado. Mas aí quando senta para meditar, vira uma bagunça. O que é bom no sentido. E no sentido de que, tipo, os cânticos são uma ferramenta efetiva para pacificar essa mente. Para muitas pessoas que têm dificuldade com a respiração, por exemplo. Às vezes a pessoa fica encucada, que não, respiração é muito difícil, não consigo. Eu olho para a respiração e já começo a pensar nisso, pensar naquilo. Tente os cânticos. Os cânticos são uma ferramenta de meditação também. Não só como preparatória, mas como prática de meditação em si. Eles ocupam o lado fabricador da mente. Então, nesse ponto, eles são bons para podar essa tendência nossa de pensar demais. Então, se a gente não consegue olhar para a respiração, mas consegue fazer os cânticos, isso já é bom, que a gente tem uma ferramenta que nos dá resultados. Isso já nos dá energia que, opa, eu consegui fazer alguma coisa direito. E dali a gente consegue construir a nossa casa, construir o nosso refúgio. Porque muita gente fica se batendo na respiração, não, a respiração é ideal, a respiração eu li num livro, que a respiração é boa para todo mundo e tal, mas não consegue ter resultado. E aí a pessoa se frustra, se desanima e se perde. Então é muito bom que algumas pessoas se beneficiem dos cânticos, né? Então, uma coisa que a gente deve testar, né? Às vezes a gente tem uma certa resistência com os cânticos, né? Pode ser experiência religiosa anterior, coisa do tipo. A gente coloca um esforço, vamos tentar fazer isso direito, né? Vamos ver o efeito que isso tem na mente. Tudo isso pode ser causa e condição para a gente ter algum resultado, e dali a gente consegue ter energia para continuar praticando e tentando coisas novas.